Alô, olá, alô, vai tudo bem? Expresso com crime no ar, aquele episódio rapidinho para te contar uma notícia de true crime, de crime real, que está quente, acontecendo agorinha mesmo. Eu quero contar para vocês sobre o caso dos meninos desaparecidos de Belford Roxo, o Alexandre, o Lucas Mateus e o Fernando Henrique. Vão fazer 4 meses já que os garotos estão sumidos. Muito se falou sobre eles quando tudo aconteceu, só que depois deu aquela mornada, né? Vai se esfriando. Mas agora, a partir da repercussão do caso do Henri Borel, que foi morto aos 4 anos de idade dentro de casa, voltaram a falar desse caso. Mas por quê, né? O que tem a ver? Bom, gerou comparações entre a atenção dada pelas polícias, pela mídia e pela sociedade em geral a casos ocorridos em áreas ricas e áreas pobres, com crianças brancas ou com crianças negras. O Alexandre, Lucas e o Fernando são meninos negros da favela. O Henri Borel é um menino branco de bairro nobre. E de acordo com a família dos meninos de Belford Roxo, a polícia deu um tratamento muito diferente para esses dois casos. A gente vai ver aqui como foi a investigação desde o início, alguns erros que foram cometidos, alguns protestos que aconteceram e entender a partir disso como também é diferente investigar crimes de homicídio e de desaparecimentos, porque no desaparecimento ainda não tem o crime de fato, né? E na verdade eu vou começar por isso, tá? Porque eu acho que é bem importante. De acordo com a defensora pública Gislaine Kepp, que está acompanhando as mães dos meninos desaparecidos, ela afirma que relacionar esses dois casos, do Henri e da Belford Roxo, não faz muito sentido, né? Apesar de citar o atraso no início das buscas pelos garotos, ela afirma que as diligências estão sendo feitas e a demora em casos de desaparecimentos acontece em qualquer classe social. E isso rola muito porque existe um despreparo da Polícia Civil em geral na busca de pessoas desaparecidas. A polícia está muito bem equipada para investigar crimes, homicídios, e nem sempre há crimes envolvidos nessas ocorrências de desaparecimento. Então, por isso, é preciso criar um grupo especializado para esse tipo de caso, que, aliás, já existem, né, esse tipo de grupo na cidade do Rio de Janeiro. O desaparecimento ele envolve várias variantes, várias causas. É preciso fazer contato com um leque de instituições, como hospitais e abrigos, e para isso é preciso especialização. E, infelizmente, não teve esse olhar especializado no caso dos meninos desaparecidos de Belford Roxo. Por isso, as famílias veem tudo isso como um descaso da polícia. As mães ouviram de policiais que elas só poderiam registrar o sumiço dos filhos 24 horas depois, sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê buscas imediatas. Então, primeiro ponto, gente, não tem que esperar tempo nenhum. Quanto mais tempo passa, mais longe a criança pode ir e mais difícil fica para encontrar. Então não tem espera, né? Anota isso aí. Se alguma criança desaparecer, as buscas precisam iniciar imediatamente. Então imagina o desespero das mães em escutar da polícia que elas precisam esperar 24 horas para poder registrar o desaparecimento de 3 meninos, todos menores de idade, de 8, 10 e 11 anos. A mãe do Fernando Henrique, a Tatiana, ela afirma o seguinte, abre aspas, naquele dia em que fomos na delegacia, se tivessem puxado as câmeras e ido atrás das crianças, tenho certeza de que teríamos tido uma resposta. Eles demoraram e ainda está demorando. Por que o caso do Henri, em menos de 1 mês, teve resultado? Me sinto humilhada porque não tenho dinheiro. Meu filho não é branco. Tenho certeza que se eu morasse em Copacabana, Leblon, essas crianças estariam aqui. Fecha aspas. Esse caso é sobre isso. Talvez despreparo da polícia, talvez falta de interesse público, talvez uma demora causada pelo racismo velado, mas com certeza é sobre a angústia de uma família que está há 4 meses esperando por uma resposta. Onde estão os meninos de Belford Roxo? Bom, para começo de conversa, a pergunta certa seria
quem são os meninos de Belford Roxo, né? Então, eu vou responder isso agora. 2 deles eram primos, Lucas Mateus da Silva, de 8 anos, e Alexandre da Silva, de 10 anos. O terceiro era Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11 anos, um amiguinho deles ali do condomínio. O trio foi visto pela última vez no dia 27 de dezembro do ano passado, no Morro do Castelar, em Belford Roxo, uma cidade de 500 mil habitantes, mais ou menos, ali na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Vou passar aqui alguns dados que eu achei interessantes sobre essa região. A Baixada Fluminense tem um problema crônico de desaparecimentos, com cerca de 15 registros diários, segundo o secretário estadual de Direitos Humanos. A taxa foi de 32 casos a cada 10 mil habitantes ali na região em 2020, contra uma média de 28 no estado ao todo, ou seja, lá desaparecem mais pessoas. Um fato triste, né, ali da região. E, infelizmente, esse trio de meninos acabou sendo vítima e entrou para essas estatísticas também. O que aconteceu no dia 27 de dezembro? Bom, todo domingo, a família de Lucas Mateus e Alexandre se reunia para almoçar. Era o que os primos pretendiam fazer naquele dia, logo ali, entre o Natal e o Ano Novo de 2020. Lucas e Alexandre teriam saído por volta das 10h30 da manhã para brincar juntos em um campo de futebol ali perto do condomínio onde eles viviam. E depois de algumas horas, eles voltaram para tomar banho em casa. Como a comida, para o almoço ainda não estava pronta, eles beliscaram um pão e desceram para voltar a brincar no campo de futebol com o amigo deles, o Fernando Henrique, que estava lá esperando para bater uma bola. De acordo com as famílias, os meninos estavam super acostumados a brincar sozinhos, era normal ali no bairro, não tinha nenhum perigo e eles viviam a vida deles ali soltos, brincando ali no campinho, voltando para casa, enfim. No início da tarde, por volta das 2h, eles costumavam voltar para casa para almoçar e aí as mães sempre sabiam que estava tudo bem, eles voltavam para almoçar. Só que a hora do almoço chegou, no dia 27 de dezembro, e os meninos nunca voltaram para casa. Lucas Mateus, Alexandre e Fernando Henrique estão desaparecidos desde aquela tarde. Enquanto isso, as famílias aguardam lá na comunidade de Castelar, em Belford Roxo, os resultados das investigações, que já duram quase 4 meses. Mas o que se sabe até agora? A pista mais concreta divulgada até hoje é a gravação de uma câmera de segurança que mostra Lucas, Alexandre e Fernando andando normalmente na rua Malópia, que fica num bairro vizinho. O horário da filmagem marca 13h39, ou seja, 1h39. Mas o que dá agonia sobre essa filmagem é que ela só foi apresentada no início de março. Demorou muito. A polícia já havia colhido imagens de dezenas de câmeras desde janeiro, mas como a qualidade estava ruim, eles não tinham conseguido identificar as crianças nessas filmagens. Então eles falaram que as crianças não estavam em nenhum dos vídeos que eles haviam apreendido. Pouco tempo depois disso, o Ministério Público do Rio pediu o material e conseguiu encontrar as imagens dos jovens naquele mesmo material. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, que incompetência, né? Mas quando a polícia foi questionada e criticada pela demora em encontrar essas filmagens, eles disseram que o Ministério Público é quem tem o equipamento que consegue limpar as imagens, pois precisaria de um programa mais sofisticado. O que eles tinham à disposição lá para a polícia não deu conta, né? Não deu para identificar realmente o rosto das crianças. Mas é isso. Então, só em março, descobriram que as crianças passaram pela rua Malópia tranquilamente, sem ter nenhum adulto acompanhando, sem ser seguido nem nada. Eles estavam andando ali, num bairro próximo, super de boa. E é isso. É isso que se sabe com certeza. Agora, tiveram outras pistas, mas nenhuma foi comprovada ou levou a algum lugar. As outras pistas foram as seguintes. Segundo nota da delegacia, as crianças teriam saído de onde moram em Castelar para a Feira de Areia Branca, que é um percurso aí de aproximadamente 2,7 quilômetros, e eles poderiam ter tomado diversos possíveis caminhos para chegarem até lá.
mas a gente sabe que eles passaram pela Rua Malópia. A Rua Malópia fica a mais ou menos 1 quilômetro dessa feira da Areia Branca. Fica uns 10 minutinhos a pé. Então, no último momento onde eles foram vistos comprovadamente, eles estavam a 10 minutos dessa feira. Uma hipótese não confirmada é de que um deles teria ido comprar um passarinho na feira. E aí tem algumas coisas sobre esse passarinho que são bem importantes. Em entrevista ao jornal O Globo, a Silvia Regina da Silva, que é a avó de Lucas e Alexandre, contou que recebeu uma informação. Veio a história de que o Fernando Henrique foi roubar um passarinho, e aí o mataram a pauladas por causa disso. O Lucas e o Alexandre teriam corrido e levado tiros pelas costas, e em seguida jogaram os corpos num rio. A avó disse que passou toda essa informação para o delegado, e isso chegou até ela boca a boca, né? Diz que me disse. Existe também a suspeita de que o menino teria pego esse passarinho da gaiola de um traficante. E aí teria sido perseguido pelo traficante, raptado ou morto ou sei lá o quê. Mas também é uma... diz que me diz, né? Não tem provas, não tem corroboração de provas para essa hipótese. Outra história investigada informava que os garotos teriam sido vistos em São João de Meriti, que é um outro município da Baixada Fluminense, dias depois do sumiço. Mas buscas foram feitas ali na região e os meninos não foram encontrados. Nos dias seguintes, os familiares receberam uma série de pistas falsas sobre o sumiço. Receberam ligações, trotes, foram extorquidos. Eu fico tão, assim, chocada em como alguém tem coragem de ligar pedindo dinheiro, falando que tem informação sobre uma criança desaparecida, né? É mexer demais ali com a família, cara. É muito absurdo. Mas, enfim, teve de tudo, infelizmente. E até rolou um acidente de carro. Pois é. Em 5 de janeiro, uma terça-feira, os parentes receberam uma pista de que as crianças estariam em uma sorveteria em Nova Iguaçu, que é um município vizinho ali de Belford Roxo. Durante o percurso, uma avó e um tio das crianças sofreram um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. O pneu do carro estourou, o carro capotou e eles foram levados para o hospital para serem medicados. Os ferimentos foram leves e eles passam bem. Mas você consegue imaginar o desespero ali enquanto você está indo para o hospital para ser tratado de um acidente que você sofreu? Você está pensando, meu Deus, mas e se as crianças realmente estiverem na sorveteria? A gente não conseguiu chegar lá, perdemos a oportunidade de resgatar eles, talvez, e toda essa pressão, assim, eu imagino que deve ser uma angústia muito grande para a família. E a cada ciclo de buscas frustradas que eles realizavam, a cada ligação que não levava a lugar nenhum, a cada trote, essa angústia só aumentava. Então, o que a família fez? A família ficou indignada, né, com todos esses trotes e também com a morosidade da polícia e realizou protestos em frente à delegacia. Isso por diversas vezes. Mas o maior deles aconteceu em janeiro também, quando a família e os moradores da comunidade de Castelar trouxeram um suspeito forçado para a polícia. Aconteceu que um vizinho que mora no mesmo condomínio dos garotos teria dito que, abre aspas, ganharia muito dinheiro com 3 meninos, fecha aspas. Ele falou isso dias antes de os garotos sumirem. Então, no dia 11 de janeiro, moradores do Morro do Castelar levaram o homem à delegacia de homicídios, acusando ele de envolvimento com o desaparecimento do Alexandre, do Lucas e do Fernando. De acordo com uma tia do Alexandre e do Lucas, a família recebeu um vídeo onde o homem estaria abusando sexualmente de crianças. E além disso, o homem teria confessado ao assassinato de 2 das crianças e a terceira ele não teria dito o que fez ou onde a teria levado. O grande problema disso tudo é que essa confissão só aconteceu para os moradores de Castelar e para a família dos meninos, não para a polícia. Na delegacia, em seu depoimento, o homem suspeito disse ter sido torturado por traficantes da comunidade para assumir a culpa desse caso. Ele negou ter qualquer relação com o caso e então o envolvimento dele foi descartado pela polícia. Com a possibilidade do homem ser solto, o protesto em frente à delegacia, feita por familiares e moradores de Castelar que queriam uma resposta, se intensificou. E muito. Um ônibus chegou a ser queimado.
Uma atitude que a polícia suspeita ter sido feita por traficantes de drogas locais. Porém, o homem suspeito permaneceu preso porque em seu celular realmente foi encontrado material com pornografia infantil. E, além disso, uma busca em sua casa revelou uma camiseta com sangue. Para testar e ver se o sangue seria de algum dos meninos desaparecidos, a polícia colheu o material genético das mães dos meninos para ver se era compatível com as roupas encontradas na casa. E aí, em meados de fevereiro, o resultado do teste voltou e deu negativo. O homem continuou preso para ser investigado a questão do vídeo no celular dele e também essa questão do sangue, né? De quem seria? Será que é de alguém que estava naquele vídeo? Mas, enfim, isso aí já é outro caso. Novas linhas investigativas precisaram ser exploradas aqui no caso dos meninos desaparecidos de Belford Roxo, porque realmente a polícia estava patinando, estava difícil de sair do lugar, de encontrar uma solução para esse caso e de encontrar os meninos, né, que era obviamente o objetivo. A polícia realizou todo tipo de buscas, foram a terrenos baldios que poderiam ter servido como cemitérios clandestinos, conferiram os locais onde as crianças costumavam brincar, fizeram buscas em uma mata que eles já tinham ido uma vez com um tio, atenderam todas as ligações de denúncias anônimas, ouviram mais de 12 pessoas que prestaram depoimento, estiveram em mais de 30 locais realizando buscas, mas nenhuma pista foi encontrada. Uma das últimas linhas de investigação levantadas é que os meninos teriam sido pegos pelo tráfico local. Para Alan Tornowski, que é secretário da Polícia Civil, os indícios viriam do fato de que traficantes torturaram o homem que havia sido preso como suspeito para que ele confessasse envolvimento com o sumiço. A gente sabe que o homem declarou isso, não sabemos se tem mais alguma prova disso, alguma marca física, né? Mas essa é uma linha que foi levantada realmente. Também para complementar essa teoria, a queima do ônibus, a poucos metros ali da delegacia de homicídios, fez a polícia acreditar que traficantes têm relação com o desaparecimento das crianças. Vou abrir uma aspas aqui do que o Alan Tornowski, o secretário da Polícia Civil, comentou. Abre aspas. Após a descoberta de que traficantes sequestraram um homem, o amarraram e apresentaram para a família dos garotos desaparecidos como sendo responsável pelo desaparecimento das crianças, assim como o fato de a manifestação com um ônibus queimado ter tido incitação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas, a Polícia Civil colocou como principal linha de investigação a participação de traficantes no desaparecimento dos meninos. Fecha aspas. A pergunta que fica é, por quê? Por que os traficantes pegaram aqueles meninos? Será que teria sido realmente por um passarinho? Ou isso é só um boato? Me parece tão estranho, né? Tão surreal. Onde estão os meninos desaparecidos de Belford Roxo? A mãe do Fernando Henrique, a Tatiana, ela conta que ainda torce para ver o filho soltar pipa, jogar bola de gude, comer batata frita e lanchar com ela como eles costumavam fazer. Ela diz o seguinte, abre aspas, se não vi o corpo, para mim eles estão vivos. Quero meu filho vivo ou morto. Se tiver morto, vamos fazer um enterro digno. Fecha aspas. E com esse apelo, eu peço para quem tiver informações sobre os meninos desaparecidos de Belford Roxo, vocês podem entrar em contato com a Fundação da Infância e Adolescência pelos telefones DDD 21 2286 8337 ou 98596 5296. Eu vou deixar o número também na descrição aqui do episódio para quem tiver qualquer informação poder ajudar nesse caso, né? Também vou deixar aqui as fontes que eu usei para esse episódio. Foi a Folha de São Paulo, BBC, É o País e o programa Seu Jornal da TVT. Na próxima quarta-feira, volto com um episódio normal do Café com Crime. Até lá, fiquem em casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!